A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblicos. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e dar o seu like e também compartilhe nossos vídeos. Faça seus comentários, porque quando você se inscreve no canal, você recebe de primeira mão os nossos vídeos. O nosso assunto de hoje é um assunto muito preocupante. Muito preocupante, porque a igreja está vulnerável aos ataques do inimigo. Vivemos tempos de muita turbulência, né? E que aqueles que estão na frente não entenderam a vocação em que foram chamados. Então, não se ouve mais uma pregação genuína nas Escrituras Sagradas. A maioria dos cultos são através de muito sentimentalismo, muitas emoções, irmãos, e que não provocam nenhum crescimento espiritual e nenhum amadurecimento espiritual. Então, as Escrituras Sagradas, enfática, em dizer, lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz lá: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. O conhecimento de Deus é a espinha dorsal da igreja. Nós encontramos, irmãos, aqui em Efésios, capítulo 4, versos 13, fala que a evidência do crescimento espiritual é a maturidade espiritual. Vejamos o que diz Efésios, capítulo 4, no verso 13 em diante. O que fala a palavra de Deus nesse assunto magnífico que nós estamos abordando aqui. Efésios, capítulo 4, do versículo 13. Vamos ver o que diz aqui a Escritura Sagrada. Aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, a medida de Cristo, a medida da estatura
da plenitude de Cristo. Então, é uma das marcas da evidência do conhecimento espiritual é a maturidade espiritual. É na maturidade, no conhecimento, que nós vamos desenvolvendo o nosso conhecimento em Cristo Jesus. Então, a igreja está ficando vulnerável ao ataque do inimigo. Por quê, irmão? Porque quando não tem uma palavra de instrução, uma palavra madura na igreja, a igreja vai ficando fraca, vai ficando exposta aos ataques do inimigo, porque os cultos, ultimamente, ele está girando só em torno de sentimentalismo e emoção, né? Não é dizer nós necessitamos da visitação de Deus, mas a ausência dos ensinos, a ausência, irmão, da instrução, a ausência do conhecimento de Deus, vai fazendo a igreja ficar frágil e na hora que ela entra no território do inimigo, ela fica exposta aos ataques do inimigo. Oséias, capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor. E o conhecimento de Deus, ele não diz respeito só o conhecer a palavra. Ele diz respeito também à intimidade com Deus, ao relacionamento com Deus. Então, quando você vai na igreja, ultimamente, você não ouve mais a palavra. A situação dos pregadores é só no sentido de profecia, de promessa, de sentimentalismo e emoção. Quando a igreja sai, quando a irmandade sai da igreja, ninguém sabe o que foi pregado. Então, o que é que está acontecendo? O povo cada vez mais está mais fragilizado, porque os pregadores saíram da Escritura Sagrada. Cada um prega o que está dentro do seu ego, irmão. Não se pregam mais a palavra de Deus. E a palavra de Deus é ela que sustentou a igreja por mais de 2000 anos de história. Primeiro, a falta do conhecimento de Deus. Segundo, a falta da fé genuína. Do capítulo 6 de João, do verso 51, o próprio Cristo fala que ele é o pão da vida. Aquele que comer dele tem a vida eterna. Tanto o apóstolo Paulo como Tiago aborda do assunto da fé. Paulo fala de uma fé judicial e Tiago fala de uma fé orgânica. Mas quando vamos para o Evangelho de João, Cristo introduz a fé como alimento, como o pão da vida. O que diz a palavra de Deus. Que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus.
Então, a fé é traduzida como pão. O pão, ele tem o seu nutriente. Quando comemos o pão, aquele nutriente vai fazer parte do nosso organismo. Vai fazer parte do nosso organismo. Assim é a fé. É a fé orgânica. A fé orgânica, ela vai além daquilo que conhecemos como uma expressão de crer. Ela vai além, porque os nutrientes da fé, os nutrientes da palavra, quando ela entra dentro de nós, no nosso coração, ela faz parte da nossa parte orgânica. Ela provoca um impacto, ela provoca um amadurecimento dentro de nós. E a igreja, ela tem aonde ela pisar, ela pisa em lugar firme. Por quê, irmão? Porque ela está alimentada com uma comida sólida, com uma comida que faz ela deixar de ser vulnerável ao ataque dos inimigos. Então, o que vemos no cenário, nos cultos, irmãos, são pregações, são cultos de movimento, não um culto de adoração a Deus. E em muitos lugares, irmãos, em muitos lugares está, lamentavelmente, não se ouve mais a palavra. Os pregadores se preocupam em gritaria e não em pregar a palavra genuína de Deus. Eles não conseguem pregar uma palavra sem a igreja estar debaixo daquele alarido. Entendeu? Então, aí o que acontece? A glória de Deus, para muitos pregadores, está sentada em sentimentalismo e emocionalismo no meio do povo. E não é isso, irmão. E não é isso que aprendemos, irmãos. Não é isso que aprendemos. A palavra diz lá, em 55 de Isaías, pelo verso 12, 13, que como desce a chuva do céu e para lá não torna, assim é a palavra que sai da boca de Deus. Ela não tornará para Deus vazia, antes fará o que lhe apraz. Então, quando a palavra é pregada, elas trazem uma edificação. E outra coisa, irmão, a maioria dos pregadores não dá conta de pregar e de expor o texto que lê. Quando eles veem que não está tendo uma manifestação no culto, eles viram para um no banco e começam a profetizar. Entendeu? Para ter aquele alarido dentro da igreja. Então, está lamentável a situação. Digo porque tenho mais de 42 anos dentro da congregação. Então, você vai num culto, é a mesma coisa. Você vai no outro culto, é a mesma coisa. Só aquele nível, né? O nível de muita gritaria, de muita emoção e de pouca palavra. Então, o que acontece quando a Irmandade sai do culto? Né? Aquele clima de emoção,
aquele clima de alegria desaparece. E aonde que está, irmãos, a parte genuína para a igreja está firmada? Como diz lá em Mateus capítulo 7, verso 24, o Senhor, ali usando de uma figura de linguagem, para mostrar os dois fundamentos. E ele falou assim: aquele que ouve minha palavra é como aquele que edificou a casa sobre a rocha. Veio os rios, sopraram os ventos e não conseguiu derrubar a casa, porque estava na rocha. Mas aquele que ouve minha palavra e não pratica é semelhante ao que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, sopraram os ventos, veio a água e derrubou aquela casa. E foi grande a sua ruína. Então, irmão, é o que nós estamos vendo no dia de hoje. A igreja sendo colocada em areia movediça, no lugar onde não tem sustentabilidade, onde não tem firmeza. E o que está acontecendo? Está acontecendo que o povo está cada dia mais frágil, sem, irmão, os instrumentos genuínos da verdadeira fé. Então, irmão, gravo este vídeo como um despertamento para todos nossos queridos irmãos. Voltemos à palavra, irmãos. É nela que está toda a nossa vitamina. Ela é a fonte da vida. É nela que nós temos que nos fundamentar. Muitos pregadores estão querendo ser estrela, irmão, ser atraído pelo povo, pelo grande fervor que dispensa na igreja. Quando termina o culto, pode perguntar para o irmão que palavra que foi, o que foi pregado. Ninguém sabe falar, porque a preocupação é só grito, emoção e sentimentalismo. Gravo esse vídeo com muita tristeza, mas para despertamento para todos os nossos queridos irmãos. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.